Acho que quando eu tô de TPM eu faço os melhores vídeos. Vai ver o vídeo novo que eu fiz pra vocês no Rios. Tava estudando como o nosso campo vibracional pode interferir no resultado das coisas que nós estamos vivendo, né? E aí eu me dei conta que as pessoas não sabem nem o que é campo vibracional. Isso existe? Como é que isso funciona, né? Somos seres vibracionais? Existe, né? Bom, vibração é diferente de frequência. Essa coisa do campo vibracional é como se você fosse você tocasse uma música dentro de você, né? E essa música ela pode ser frequentemente exteriorizada através das suas emoções ou dos seus desejos. Então, o campo vibracional ele é ativado normalmente por uma emoção, seja ela boa ou ela desafiadora, ou por uma questão da energia sexual, um desejo sexual que não se manifesta necessariamente como uma transe em si, mas pode se manifestar como um contato amoroso. Então, esse campo vibracional ele é ativado por uma emoção. Por exemplo, se você sofreu numa relação amorosa há pouco tempo, todas as outras suas relações podem ficar por um tempo semelhantes àquela que você viveu. Eu conheço mulheres que dizem assim pra mim, eu tenho medo de atrair esse mesmo tipo de homem. E eu entendo esse medo, porque na verdade ela sabe que o campo vibracional dela ainda não está alterado o suficiente para que ela encontre uma pessoa diferente. Então, se você não consegue mudar primeiro a sua energia, não tem como você encontrar uma pessoa diferente. E lembra que esse boy xexelento que você encontrou, ele estava dentro da sua ordem energética. Assim, ele é um semelhante, entende? Então não foi azar você ter encontrado essa pessoa. Você encontrou ela porque você acredita que aquilo ali era o que você tinha que viver. Agora isso é no plano do inconsciente, né? Esse é que é o problema. Por isso que é importante fazer terapia, estudos de autoconhecimento, para que você saiba onde você está pisando. Porque essa vida aqui é um espetáculo e você já recebe um papel sem nem saber por quê, né? Quando você entra numa família, quando nasce. Tem gente que acha ainda que uma coisa não está ligada para outra, né? Então, por exemplo, as pessoas utilizam a academia ou então as aulas de dança como um processo terapêutico, achando que esse processo terapêutico que você faz através de uma atividade física substitui um processo de autoconhecimento, por exemplo. Não substitui, ele vai andar junto com o processo de autoconhecimento. E como é que você consegue fazer esses processos de autoconhecimento? Com as mentorias que eu aplico, por exemplo, ou então com uma psicóloga convencional, ou então num curso que você vai fazer de coach, de melhorar a sua performance. Não é só com a atividade física que você vai conseguir um melhor processo de autoconhecimento. Ele vai fazer você focar em quem você é. Realmente, a atividade física traz você para o que interessa, que é você, entende? Não é ficar agradando os outros ou ouvindo a opinião dos outros que interessa. Interessa você. Então, por exemplo, o corpo que você tem hoje, que você se encontra, que você não é feliz com ele, a sua casa que você é insatisfeita, tudo isso é porque você não faz um processo de autoconhecimento. Vê que coisa mais simples, mas ninguém quer, porque acha que é supérfluo. Por exemplo, a relação que você vive hoje é exatamente o que você tem que viver. Aí essa inquietação que te dá assim, mas eu não tô gostando disso, e você não se mexe, é porque na verdade você não quer ter trabalho de se mexer, sabe? Sabe quando a gente, por exemplo, eu tive uma época que eu não conseguia organizar minha casa de jeito nenhum, mas era como se quando eu arrumasse essa casa finalmente, algumas pessoas e coisas iam sair da minha vida. E eu tinha um apego àquela realidade, sabe? Eu tinha que pertencer de alguma forma àquela realidade. Quando eu comecei a abrir mão de algumas coisas, que foi justamente ensinando, estudando sobre o essencialismo, né? Isso tá no meu e-book sobre autoconhecimento que vocês vão ter acesso em breve. Tá quase saindo do forno, foi estudando essencialismo que eu comecei a abrir mão das coisas que não eram mais necessárias. Gente, como a minha vida é mais leve. Até a quantidade de móveis que eu tenho é menor. Até a casa que eu moro é como se fosse uma casa de aconchego, um casulo, sabe? Para que eu possa crescer com tranquilidade, com alegria. Tudo se organizou de acordo com essa minha mudança de pensamento. Então, às vezes as pessoas me conhecem e ficam muito animadas, assim, né? E elas querem me indicar para outras pessoas que também estão precisando de ajuda. Mas, às vezes, a própria pessoa que está me indicando para outra não quer fazer o processo de autoconhecimento. Então, hoje eu sou praticamente uma pesquisadora apaixonada pelo processo de enxaqueca tensional. Porque 90% das enxaquecas que são tensionais, elas são causadas por uma mudança no seu campo vibracional. Ou seja, uma emoção nociva, né, danosa, que tá ali e você não abre mão dela. Então tem gente que fica, mas eu tenho que ajudar as pessoas, porque eu vou suprimir a minha dor para poder cuidar da dor do outro, achando que isso é bondade, né? Isso é palhaçada. Então quando você começa a adoecer, você tem que lembrar que é por escolha, porque o seu campo vibracional tá naquela necessidade de apego, de que as pessoas sintam necessidade da sua presença, de que as pessoas precisem de você, e quando você encontra um tratamento, você vai e indica para outra pessoa, porque você não identifica que você precisa. Isso é muito grave, porque a sua vida pode sucumbir com isso, entende? Até a pessoa entender a necessidade que ela tem de fazer um processo de mentoria, por exemplo, comigo ou qualquer outra terapia que ela queira, holística que ela queira participar, ou convencional,
Até ela entender que ela precisa dessa ajuda, ela já indicou meu trabalho para um monte de gente, né? Eu acho isso ruim? Não, é bom, né? As outras pessoas vão conhecer meu trabalho. Mas é muito triste quando eu encontro uma pessoa que precisa de ajuda e não reconhece. Porque, assim, dá vontade de dizer pra ela, cara, tudo isso é que você tá vivendo é porque você não tá conseguindo organizar a sua mente. Vamos começar organizando a sua casa, por exemplo, com Feng Shui. Tem gente que não entende que, às vezes, um vaso com a planta certa no lugar certo muda a energia todinha da sua casa. Tem gente que acha que isso é supérfluo. E quantas vidas eu já vi se transformar depois do Feng Shui, depois de desapegar de coisas, depois de jogar roupa antiga, doar, depois de fazer, sabe, uma organização, pintar a parede de uma cor diferente. Quanta coisa eu vi florescer na vida das pessoas depois do Feng Shui. Mas muita gente acha que isso é desnecessário. Por quê? Porque elas focam a energia delas em agradar os outros e fazer coisas que os outros observem. Por exemplo, a relação que você vive hoje é exatamente o que você tem que viver. Aí essa inquietação que te dá assim, mas eu não tô gostando disso, e você não se mexe, é porque na verdade você não quer ter trabalho de se mexer, sabe? Sabe quando a gente, por exemplo, eu tive uma época que eu não conseguia organizar minha casa de jeito nenhum, mas era como se, quando eu arrumasse essa casa finalmente, algumas pessoas e coisas iam sair da minha vida. E eu tinha um apego àquela realidade, sabe? Eu tinha que pertencer de alguma forma àquela realidade. Quando eu comecei a abrir mão de algumas coisas, que foi justamente estudando sobre o essencialismo, né? Isso tá no meu e-book sobre autoconhecimento, que vocês vão ter acesso em breve. Tá quase saindo do forno. Foi estudando essencialismo que eu comecei a abrir mão das coisas que não eram mais necessárias. Gente, como a minha vida é mais leve. Até a quantidade de móveis que eu tenho é menor. Até a casa que eu moro é como se fosse uma casa de aconchego, um casulo, sabe? Para que eu possa crescer com tranquilidade, com alegria. Tudo se organizou de acordo com essa minha mudança de pensamento. Então tem gente que diz assim, né? Não, olha, eu topo qualquer coisa, menos mudar isso. E justamente isso que ela não quer mudar é o que faria ela ter qualquer coisa na vida dela. Isso é apego. Gente, apego é doença pura. Apego é doença pura, sabe? Aí as pessoas começam no nível de apego do campo vibracional, né? Lá na emoção, né? Ou numa condição de desamor tão grande. Aí ela começa a reverberar isso pro trabalho dela. Ela começa a reverberar isso pros filhos. Ela começa a reverberar isso na casa. Pessoas apegadas têm casas lotadas de coisas. Não chegam, às vezes não é nem o acumulador compulsivo, aí já é um grau altíssimo aí que precisa de uma interferência psiquiátrica além das terapias adicionais. Uma pessoa que vive no apego, ela tem a alma lotada, ela tem um excesso que vai para todos os lugares da vida dela, todos os lugares, até lixo. Porque tem lixo na alma que tem que ser colocado para fora. E já tem gente que tá vivendo há tanto tempo numa relação adoecida ou num emprego adoecido, né? Que acha que isso é a vida, que não tem outra forma de viver, essa é a única forma de viver, né? Mas eu tava lendo no livro que as emoções da fé, do amor, do sexo são as mais importantes e as mais poderosas desse espetáculo que é a vida. E quando você une essas três forças e dá o seu equivalente espiritual, ou seja, a sua busca não se torna só meramente o prazer, mas sim um engrandecimento espiritual, você alcança instantaneamente o transbordar da consciência para se tornar tudo aquilo que você quer. Em resumo, quando você não abre mão de quem você é, quando você explora o ser que você é para conhecer todos os lugares, você se torna um super-humano. Nesse espetáculo que é a vida, você vai ser o ator principal da sua vida. Porque você está de coadjuvante faz anos. Você vestiu a máscara que te deram e não tirou até hoje. Se confundiu com a máscara. Entendeu? E quando você encontra esse caminho do autoconhecimento e de descobrir a joia que você é, você pode passar por qualquer personagem, por exemplo. Você pode se tornar a professora, você pode se tornar a esposa, a mãe, mas você nunca vai esquecer da sua essência. Aí as pessoas que eu lido, que eu conheço, que eu trato, elas já se confundiram com a máscara que ela recebeu há tanto tempo que eu não consigo desvencilhar a máscara da pessoa para que ela se torne essência. É doloroso de ver. Eu acho que todos os terapeutas que estão vendo esse vídeo aqui agora vão concordar comigo. Às vezes a gente sabe o que a pessoa precisa, mas ela não quer nem ouvir, ela não está pronta para ouvir. Porque ela acha que ela vai abrir mão de quem ela é. E na verdade ela não está abrindo mão de quem ela é. Ela está abrindo mão do personagem que foi criado para quando ela chegou nesse mundo aqui exercer. Né? Quem você vai ser, muitas vezes, a sociedade, a família, elas te induzem a decidir. Mas você também concorda com isso em algum lugar. Você não se posicionou. Você não disse não com a firmeza do seu ser, da integridade do seu ser. E você vende a sua alma para poder ter uma posição nesse planeta. Vocês lembram quando eu falo aqui assim, que às vezes a pessoa me procura na questão da massoterapia, assim, né? Para diminuir medidas? Não tem problema nenhum ela querer diminuir medidas, né?
Mas a massoterapia, ela é um processo de mudança desse campo energético que você não faz ideia. Com as minhas mãos, eu consigo fazer uma alteração na tua energia através do processo massoterapêutico. Isso não é incrível? Veja, você não está conseguindo fazer essa alteração de energia. Eu consigo tirar o peso dos teus ombros porque eu estou pronta, capacitada. Eu estudo para isso. Eu me treino para isso. Eu mergulho em quem eu sou para poder estar pronta para atender as pessoas. Seja na massoterapia, seja na mentoria, nas barras de axis, do tarô, no reiki, ou quando eu vou numa casa energizar, rezar, limpar a casa, né, energeticamente, eu tô pronta para fazer isso. Então esse é o planeta onde mais tem ferramentas para você se tornar quem você é, com proteção divina, com pessoas capacitadas, e você só acha que precisa reduzir medidas, entende? É incrível, é incrível. Você pode ter o mundo e fica se contentando em ficar na porta assistindo, entende? Eu trabalho com um negócio muito difícil, né? Porque eu mexo na ferida das pessoas, eu ajudo elas a se soltarem dessas amarras. E quem não tá pronto pra viver isso, gente, né? Foge de mim assim como o diabo foge da cruz. Mas pra quem fica, né? Esse 1% que fica, que é com esse 1% que eu quero falar, pra quem fica, se prepara, gente, porque é possível você viver como o astro da sua vida nesse planeta. Nesses 80, 90 poucos anos que você tem de expectativa de vida nesse planeta, sem viver à mercê dos outros, sem viver à mercê do destino, sem saber o que vai acontecer com você. Você pode sim ter uma previsão, por exemplo, de tudo que vai acontecer com você, de acordo com a semente que você planta. Então isso funciona pra mim, por exemplo, nas relações amorosas. Tudo que eu vivo hoje foi plantado, não foi assim à toa, não conheci meu marido à toa, não vivi essa vida à toa. Até o meu filho que nasceu quando eu tinha 30 anos, eu disse que eu ia ter um filho até os 30 anos. Então, assim, nada disso foi por acaso. Algumas coisas eu decidi na inconsciência, porque eu era imatura, lógico, ainda sou pra muitas coisas, mas a maioria hoje é decidido na consciência. Por exemplo, se você quiser ser uma pessoa saudável, você pode andar comigo, porque eu tô bem nessa vibe, né? Eu tô aprendendo a me cuidar, assim, já tem uns 5 anos que eu venho trabalhando isso. Parece muito tempo, mas não é, viu, gente? Podia ter sido a vida inteira, mas eu abri mão em algum momento. E aí eu comecei a cuidar da minha vida, assim. As especializações que eu faço, assim, nessa parte de corpo, de consciência corporal, é tudo pra melhorar a massa muscular. Pra quê? Pra que você tenha qualidade de vida no futuro. Ou então, quando eu lido com a massoterapia, eu lido com a massoterapia pra qualidade de vida, a sua relação melhorar, pra sua vida melhorar, pro seu trabalho melhorar, pro seu desempenho nos esportes melhorar. Tudo meu é isso, sabe? Pra saúde ser 100% melhor. Inclusive, são coisas que eu faço na mentoria que podem ser feitas isoladamente. Por exemplo, as cartas de liberação. Suponha que você está vivendo numa situação enroladíssima faz tempo. É só você entrar em contato comigo, marca uma consulta comigo, eu faço a carta de liberação. Essa carta vai tirar você dessa situação. Ah, você não acredita? Pois pague para ver. Até hoje funcionou. Então, a mudança de energia, ela leva você a mudar os ares, né? Então, se você quer, por exemplo, emagrecer, você tem que andar com pessoas que estão buscando a mesma coisa que você. Se você quer uma relação melhor, você tem que olhar para relacionamentos que foram bem-sucedidos ou que estão bem-sucedidos, mesmo que seja por um tempo, né? Que foram bem-sucedidos, né? Às vezes termina, mas terminaram amigos, enfim. Ou casamento. Se você quer ser mãe, você tem que andar com pessoas que já vivenciam a maternidade. E isso funciona. Isso funciona. Agora pode ter certeza, se você não acredita em nada do que eu tô dizendo, seja feita a sua vontade. Tem formas de você encontrar os caminhos. Uma delas é se espiritualizando. Vai numa igreja, se você não quiser ir, procura estudar como eu faço sozinha. Eu estudo com a minha família, às vezes sozinha, não frequento nenhuma religião, mas você precisa descobrir o ser espiritual que você é para que a sua vida comece a mudar. Processo de autoconhecimento. Né? Tá vendo que todas as histórias levam você para o mesmo caminho? Entende? Então é sobre isso hoje, gente. Se você quiser mudar o seu campo vibracional para que a sua frequência se altere, vem comigo, a gente conversa sobre alguma dessas ferramentas, por exemplo, a carta de liberação, ou então o Feng Shui, que é quando eu vou e organizo a energia da sua casa, ou então a energização sua através da massoterapia, de uma conversa através das barras de axis. Se você não conhece, você pode perguntar que eu te explico melhor no direct, né? Então você hoje entendeu um pouco sobre campo vibracional. E campo vibracional também é escolha. Procure manter o seu campo vibracional alinhado com a boa vontade. Para de reclamar da sua vida, do seu corpo, do seu relacionamento. Se alguma coisa está te incomodando, não crie o hábito de reclamar. Não ache que isso é normal. Mude isso. Começa mudando de você. Você entendeu? Você tem que mudar primeiro você e não as outras pessoas. Tem que mudar para você se sentir melhor. Essa é a grande ilusão desse planeta. Muda o teu campo vibracional. Ok? Beijo.